Amém? Graças a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 4. Eu estou com a Almeida, revista atualizada. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele me tocou fortemente com essa palavra, que fala sobre esse homem tão abençoado. Deus, Ele tem prazer em mudar a história das pessoas que estão fracassadas na terra. Só um amém, misericórdia. Deus tem prazer com a tua vida. Amém. Deus, Ele tem um plano com a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu quero te chamar para ler essa passagem tão maravilhosa em Crônicas capítulo 4, versículo 9. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou, repete comigo, diga, invocou, fala, o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o que diz a Bíblia aqui? Que aconteceu? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. As vitórias, queridos, são desatadas através da oração, amém? Através da oração, os céus eles se abrem. Quando você tem um hábito, uma vida de oração, querido, oração, orar é falar com Deus. Quando eu oro, eu tenho a oportunidade de falar com Deus. E quando você abre a tua palavra, a Bíblia Sagrada é a oportunidade, a chance que você tem de ouvir Deus falar com você. Em muitas ocasiões, o Senhor Jesus nos orientou a orar para alcançar as respostas que precisamos de Deus. Quantas vezes houve um conselho a você: olha, vamos orar juntos, vamos buscar em Deus essa resposta. Às vezes estamos confusos, sem nenhuma direção. Coração às vezes está em conflito, uma dúvida bate em você, mas quando você ora, de repente uma luz aparece o que? Uma porta, a clareza e a certeza de que Deus está naquele lugar. Não tem como você andar em vitória sem ter uma vida de oração. A Bíblia também nos ensina lá em 1 João capítulo 5 versículo 14, e a Bíblia diz que se orarmos segundo a vontade do Senhor, nossas orações, elas serão o que? Prontamente atendidas. Olha o que diz no versículo 14 de 1 João capítulo 5, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O segredo é buscar a vontade de Deus. Às vezes nós queremos tantas coisas, mas não está debaixo da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. Já falamos aqui no culto anterior, quando mencionamos sobre a vontade do Senhor. A vontade do Senhor no original quer dizer saudável. Deus quer saúde para a tua vida. Deus não quer te ver enfermo emocionalmente. Deus quer te ver em lugares mais altos, amém, amados? Quem dá um glória a Deus aí? E para isso precisamos conhecer as suas promessas relacionadas com a nossa vida, relacionadas com a nossa família. As promessas que foram liberadas a você, relacionadas à igreja, ao ministério, às suas finanças e com o próximo. Quando oramos, alinhamos com elas, estaremos orando a vontade de Deus. Quando nós buscamos em oração, Deus, Ele tem em todas as áreas da sua vida um propósito de bênçãos, amém? Quando você ora, você encontra paz. Quando você ora e entra no Santo dos Santos, quando você entra na presença do Senhor, você encontra um braço, presença, as asas do Espírito de Deus para te consolar e para te encher de certeza. A Bíblia nos fala sobre Jabes. Jabes, ele fez uma oração que foi prontamente atendida por Deus. Quantos querem ter a sua oração prontamente atendida? Quem quer ter a sua oração atendida?
aquela causa impossível, que é impossível, só Deus quem ter vitória nesse lugar. Amém? Dá uma salva de palmas, você terá, eu creio, em nome de Jesus. E quando nós olhamos esse texto, enxergamos exatamente aquilo que foi dito em 1 João. Ele orou segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos fala aqui que ele demonstrou uma fé ativa, um desejo de crescer, uma disposição de olhar para Deus e não para aquilo que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jabes. Jabes no original quer dizer aflição, dor, perder dor, fracasso. E eu quero te dizer, o que estão dizendo a respeito de você não é o que as pessoas estão dizendo, mas o que Deus fala, o que Deus tem dito a você, a teu respeito, é isso que vai valer. Não é ouvir aquilo que estão dizendo em teu respeito. Aquilo que Deus fala tem valor, é precioso, é a palavra dEle, e a palavra dEle não volta vazia. A palavra dele se cumpre. Se você tiver com o coração aberto, a palavra do Senhor vai se cumprir em tua vida. Você só precisa estar disposto. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, e quem era Jabes? Quem era Jabes? O que será que este homem fez de tão importante para Deus usar alguém, trazendo a lembrança dele na hora de escrever esse texto? Essa passagem tão tremenda. É interessante notar que a Bíblia vinha caminhando com uma série de nomes, uma genealogia interminável. De repente ele dá uma pausa na vida de Jabes. Deus, ele quer fazer assim com a tua vida. Ele quer olhar para você, dar uma pausa. Não, peraí, esse filho aqui, não, eu tenho que mudar a vida dele. Essa filha aqui, não, essa filha é abençoada. Eu preciso mostrar um caminho melhor para ela. Eu preciso mostrar um caminho de vitória para ele. Deus, ele vai dar uma pausa, vai parar em você, e ele vai te observar, e vai te encher da bênção e do favor dele. Quem crê, dá um glória a Deus aí. De repente, querido, Jabes, ele foi, aqui a Bíblia dá essa pausa. Ele se tornou, diz a Bíblia, mais ilustre que seus irmãos. Olha o que a Bíblia diz: ele se tornou mais ilustre do que seus irmãos. Quantos querem ser ilustres aqui, abençoados? Quantos querem ser ilustres? Dá um glória a Deus aí. No original, irmãos, essa palavra ilustre vem da palavra Kadab ou Kebed, que quer dizer, primeiro, um ser importante. Segundo, rico. Terceiro, digno. Quarto, glorioso. E quinto, honrado. O que Deus tem preparado para a sua vida é isso. Deus, ele quer trazer no lugar da vergonha que você tem vivido, no lugar da vergonha, ele quer te trazer a você dupla honra. Vem uma mão contra você, vem um mal contra você, mas a Bíblia diz, querido, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não será atingido. A bênção do Senhor, ele está sobre aqueles que o buscam em espírito e em verdade. O nome Jabes vem do original Iabetes. Sabe o que significa o nome dele? Mais especificamente, afligir. Significa pesar, dor e sofrimento. Por outro lado, nós vemos a palavra ilustre, o significado de honrado. Jabes nasceu em um parto difícil. Jabes, ele enfrentou lutas até para nascer. Querido, por isso a mãe colocou o nome dele, errou a mãe colocando o nome de Jabes, que quer dizer dor, sofrimento. Hoje nós vemos no nosso país aí, querendo aprovar o aborto. Certamente aquela mãe olhou para Jabes, aflição, não estou aguentando de dor, não estou aguentando de tanto sofrimento. Jabes quer dizer afligido. Quantas crianças, elas sofrem bullying na escola. Agora imagine essa criança Jabes ser chamado de aflição, como é que você está?
ou dor, ou sofrimento, ou maldição. O nome ele fazia tanta importância, era tão real na vida de alguém, que aquilo podia impregnar. E foi assim que Jabes cresceu, com a dor, com o sofrimento, com a rejeição, porque a mãe já havia rejeitado ele no ventre. Mas Deus, querido, é um Deus que muda propósito ruim em propósito abençoado. O maldito do maligno, ele tem um propósito de arruinar a sua vida, mas Deus tem um plano, um propósito de vitória para você. Deus, ele, querido, faz questão de mudar a vida daquele que está perdido. Deus, ele quer pegar o improvável, aquele que ninguém dá nada por ele. Deus, ele levanta esse do pó e honra para mostrar que quem faz é o Senhor. E Deus vai fazer na sua vida. Se você tiver fé, se você não abaixar a tua cabeça, mas se você levantar os teus olhos para o Senhor, levantar para o alto, é o que a Bíblia diz: eleva para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra e o mar, e tudo que há. Que possamos olhar ao Todo-Poderoso, aquele que pode, querido, fazer infinitamente mais em sua vida. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Mesmo, querido Jabes, tendo um decreto de sofrimento na sua direção, e é isso que eu quero que você entenda hoje. Mesmo que a sua vida esteja um caos hoje, não caia nesse lugar. Se você acreditar na palavra, a palavra é de Deus, não é a palavra de homens, é a Bíblia Sagrada. Encontramos no livro sagrado a resposta em tudo aquilo que precisamos. Em qualquer assunto, em qualquer situação, você vai encontrar a resposta do Senhor na palavra de Deus. E Ele diz, querido, mesmo tendo um decreto de sofrimento, de luta, de morte, Jabes preferiu escolher o que? A honra. Não, chega. Eu não quero mais essa vida para mim. Chega. Eu não quero mais viver essa vida de derrota, de faltar tudo. Eu não quero ver mais essa vida de fracassos na minha vida. Eu não quero mais olhar para a minha vida, está faltando isso, está faltando aquilo. Toda hora é uma luta para conseguir alguma coisa, uma vitória naquele lugar. Toda hora eu tenho que, eu me enfraqueço de tanto que me suga uma situação ruim. Jabes, ele decidiu mudar. Jabes preferiu escolher a honra. Ele poderia ter se tornado um peso para as pessoas, sendo uma pessoa vingativa. Ele poderia, querido, ser amargurado, uma pessoa negativa, magoada e etc. Mas ele preferiu deixar as coisas ruins para trás e olhar para Deus, buscando mudar de vida. E é isso que nós precisamos fazer. Eu vou olhar para o Senhor, eu quero mudar de vida. Hoje eu mudo de vida. Ah, mas eu já tenho Cristo na minha vida, e daí? Mas você não mudou o seu caminhar. Eu estou na igreja, e daí? Estar na igreja não é sinônimo de vitorioso. Estar na igreja, nos reunimos e vamos ver a vitória de um, de outro, mas talvez você não esteja vivendo este lugar. É hora de você se posicionar. Quero de você parar de olhar para os outros, enxergar a tua história e ver o que Deus tem preparado para você. Porque Deus, ele tem algo extraordinário. Cada um de nós somos diferentes, somos exclusivos. Deus nos ama, cada um da sua forma, do seu jeito, incondicional. E todos nós temos um plano de vitória estabelecido pelo Senhor. Todos nós, queridos. O nome Jabes, quando nós olhamos esse texto, sua mãe, por ter sofrido muito no parto, o momento da dor, inconscientemente amaldiçoou. Inconscientemente ela amaldiçoou o seu filho. Temos que fazer escolhas em nossas vidas. Deus nos falou para escolhermos entre a bênção e a maldição. É isso que diz lá no livro de Deuteronômio. Coloque sobre você o bem e o mal, a bênção e a maldição. Mas mesmo assim o Senhor, ele diz: escolhe o bem, escolhe a bênção. E por que desejamos caminhar no caminho mau? E por que abrimos brechas?
A Bíblia nos fala em Provérbios que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Olha o que a Bíblia está dizendo: a maldição, ou seja, o mal em ação, o mal em movimento. A maldição sem causa não se cumpre, ou seja, então a maldição com causa, uma brecha, ela vai se cumprir. Se você tem aberto brechas em sua vida, abrido é demais, né? Fala aleluia. Se você tem aberto aí, querido, brechas em sua vida, trate de fechá-las. Trate de fechá-las urgentemente. A Bíblia nos fala que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E talvez você plantou muitas coisas ruins na sua vida, plantou coisas ruins nos corações, mas hoje Deus está te chamando. É tempo de arrancar o que se plantou, é tempo de pedir perdão quando você feriu alguém, é tempo de você fechar as brechas da sua vida, buscando arrependimento em Deus. Há tempo para todas as coisas, e hoje Deus está te chamando para você mudar de vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus nos orienta a escolher o caminho certo. A cada dia precisamos fazer as escolhas certas, e nós temos que tomar decisões que nos leve ao caminho da nobreza. Quantos querem ser nobres aqui? Quem quer ser nobre, dá um glória a Deus aí, vai. Quem quer ser nobre, dá um glória a Deus aí. Aleluia, querido, precisamos ser verdadeiros nobres. São nossas escolhas e não o destino que determina o nosso sucesso ou nosso fracasso. Nossas escolhas. Não existe algo dizendo: esse está destinado para ser fracassado, esse está destinado a ser ladrão, bandido, perdedor. Não! Nós podemos construir o nosso destino. Tem uma canção nossa que diz que o destino, esqueci. Eu não posso voltar atrás e criar um novo começo, mas eu posso recomeçar e criar um novo final. Mas é outra história, era outro também, que fala sobre destino. Nós, não, quase, mas tudo bem. Resumindo, irmãos, você pode mudar o destino da sua história, através da sua escolha hoje. Disseram para você que você não seria nada, mas você pode mudar essa história. O seu pai olhou para você dizendo: você é burro, você não vai ser nada na vida. Mas eu quero dizer, Deus pode mudar a sua vida se você o buscar. O meu pai olhava para mim e falava assim: você não vai ser nada, se eu estiver na cadeia. Meu pai falava quantas vezes: você vai morrer na cadeia. Eu sabia que não era uma pessoa, querido, flor que se cheirasse, mas eu aceitei Jesus, e Ele mudou a minha vida. A maldição lançada por um pai não se cumpriu na minha vida, porque no último momento, quando eu estava morrendo de overdose, eu o aceitei como meu Senhor e Salvador. Nem uma mãe, nem um pai tem mais poder em sua vida do que o Senhor. E quem vai decidir se você vai vencer ou não, é você. Você vai perdoar os seus pais, você vai perdoar a sua mãe, assim como foi com Jabes, porque Jabes só se tornou ilustre, porque ele abriu mão da amargura, ele decidiu perdoar a sua mãe. Enquanto você tiver rancor e mágoas em teu coração, você não vai sair do lugar. Enquanto você tiver pendências em sua vida, pendências emocionais, você não vai sair do lugar. Resolva as tuas pendências em nome de Jesus. Agora, querido, eu entro no cerne de onde eu quero chegar com você, para que possamos caminhar agora no lugar aonde Deus vai te levantar. Quem quer ser vencedores e alcançar lugares maiores, dão glória a Deus aí. Olha o que a Bíblia diz. Qual foi o segredo do sucesso de Jabes? É aqui que eu quero entrar com você, no versículo 10. Diz a Bíblia: ele invocou ao Senhor nosso Deus.
quando você o invoca, quando você clama a Ele, quando você grita, quando você proclama, quando você para na sua vida e decide escutar, falar, seguir, servir a Deus. Hoje Deus está te chamando para tomar uma posição de buscá-lo, corpo, alma e espírito. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia! Olha o que diz a Bíblia: Jabes invocou o Deus de Israel. Não foi a espada ou a inteligência, nem a beleza que tornaram Jabes especial. Foi sua atitude diante da circunstância, foi sua vida de oração, em busca de mudança na sua história. Ele decidiu: não, agora é hora de orar, de buscar a Deus. Eu vou fazer uma campanha de 52 dias, eu vou fazer uma campanha de 70 dias, eu vou orar, eu vou falar com Deus às 3 horas da manhã. Eu não sei como você vai fazer, mas você precisa encontrar o caminho de orar e atrair o coração do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Pasme agora, porque a palavra invocar no original hebraico, meus irmãos, isso vai abrir teu coração. Invocar no original vem de uma palavra chamada cara, traz a ideia de dirigir-se a uma pessoa ao encontrá-la, chamar, clamar, recitar, ler, proclamar, gritar, emitir um som alto. Agora olha só: gritar por socorro, invocar o nome de Deus, ler em alta voz para si mesmo e requerer. Invocar: eu vou requerer os meus direitos. Se você é filho, você tem direito de filho. Um amém só. Glória a Deus. Olha para o teu irmão assim: está na hora de tomar posse dos meus direitos. Você tem direito de filho. O escravo não tem direito algum. E talvez você esteja vivendo nessa terra como escravo, e por isso você não alcança nada, porque escravo não tem direito. Escravo só trabalha, se cansa. Mas se você é filho, você tomou esse lugar de filho. Hoje, pastor Bruno, ele ministrou essa palavra falando sobre o filho pródigo. O filho pródigo tinha os direitos em sua casa, mas ele decidiu tomar a herança do pai ainda vivo, e começou o quê? A ter grandes prejuízos, desperdiçar. Pródigo quer dizer desperdiçador. Filho pródigo quer dizer filho desperdiçador. E talvez você começou a desperdiçar a bênção de Deus na sua vida. Começou a andar nessa terra como um devasso, um promíscuo, um irresponsável. Mas Deus hoje Ele te chama para você voltar. Foi isso que aquele filho pródigo diz. Quando ele estava na miséria, ele lembrou da casa do pai, e ele disse assim: levantar-me-ei. Quando ele diz levantar, então é porque eu estava caído. Ele já estava caído, morrendo no chão. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi ao meu pai: pequei contra o céu e a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. Porque mesmo os escravos daquele pai eram bem cuidados. Só que quando o filho chega no pai, o pai avista de longe aquele filho moribundo, retalhado, sujo, andando mancando, com fome, pálido, magro, pálido. Quando ele chega perto da fazenda, na janela está o pai observando e talvez orando pelo filho, o filho de longe. O pai não perde tempo: eu não vou esperar meu filho chegar, eu vou para ele, vou em direção a ele, eu vou abraçar ele, ele abraça. E o filho diz para o pai: pai, pequei contra o céu e a terra, já não sou digno de ser chamado. Quando ele ia falar isso, irmãos, ele não deixa. Você não vê a continuidade dessa palavra. Por quê? Porque o pai olhou para ele e disse assim: olha, você não é meu escravo, você é meu filho. Deus, ele
todo instante. Ele te resgatou em Cristo Jesus naquela cruz. Ele resgatou a sua origem. Ele arrancou toda a escravidão, para que você se tornasse filho e não mais escravo. Amém? Quantos são filhos abençoados aqui? Você é filho abençoado em nome de Jesus. Jabes, na atitude de orar, desenvolveu um relacionamento com Deus, irmãos. É isso que Deus quer fazer com você. Desenvolver um relacionamento. Quantos têm amigos aqui? Muitos amigos ou poucos amigos? Você tem o hábito de conversar todo dia, manda mensagem, Quantos tem isso? Você faz isso com Deus? Você faz muita mensagem, sabe aquelas mensagens, sabe, você fala com Deus, você manda os áudios para Deus, você fala com Deus, cria esse relacionamento com Deus. Talvez você hoje tenha relacionamento com teu pai, eu não tenho, mas você tem com, sei lá, alguém, você tem relacionamento. Deus, Ele quer te chamar para esse lugar de relacionar, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? A melhor forma das pessoas saberem que estamos no caminho certo é elas verem a presença de Deus em nós. As pessoas precisam olhar para você e enxergar que você tem Deus. Amém? Você tem que ser luz e não trevas. Você tem que ter mansidão. Quando foi para nós sermos ordenados em Brasília, uma bispa olhou para nós e disse assim: Alex, eu quero te dar uma palavra. Quando vocês forem para Brasília serem ordenados bispos, eu quero quero que você medite uma palavra. E eu perguntei qual é a palavra. E ela disse: diplomacia. Diplomacia, quando você vai estudar, é pacificador. Deus, Ele te chamou para ser um pacificador, não para você criar guerras, picuinhas, trazer problemas. Deus te chamou para você ser um pacificador. Posso ouvir um glória a Deus aí? Para de picuinha, para de criar encrenca, para de ser encrenqueiro. Fala aleluia, irmão. Ô irmão, você está rindo aí, eu não falei nada, você já está se entregando, hein, irmão? Mas Deus está fazendo a obra, amém? Eu também já fui tão encrenqueiro, irmãos. Misericórdia, como eu era, todo dia eu brigava na rua. Todo dia eu brigava na rua, irmãos. Quando não tinha Cristo, mesmo depois de Cristo na minha vida, também era encrenqueiro. Porque isso daí não era uma construção, uma mudança de um dia para o outro, não. Foi, querido, um caminhar. Amém? Jabes orou. Como Jabes orou? Em vez de lamentar a sua situação, colocando a culpa nas pessoas, no governo e na família, preferiu perdoar sua mãe. Eu digo a você: perdoa seu cônjuge, perdoa o seu irmão, perdoa o seu patrão, perdoa. Quem te machucou, perdoa, porque você será livre desse lugar também. Às vezes você não está rompendo, perdoa o namorado que te traiu. Ele não mereceu você se ele te largou também. Deus tem coisa melhor para você. Dá um glória a Deus aí. Amém? Duas coisas eu quero concluir. Jabes conseguiu compreender. Duas coisas Jabes conseguiu compreender. Eu quero fechar essa palavra no nome de Jesus. Primeira coisa que ele compreendeu: a bênção de Deus é que faz a diferença. Amém? Amém? Fala comigo: a bênção de Deus é que faz a diferença. Provérbios capítulo 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O que Deus tem para a tua vida é isso. Ele quer o que? Acrescentar bênção. Ele quer trazer riqueza e não acrescentar dores na sua vida. Jabes, o nome era dor.
estava cheio de dor, mas quando ele entendeu o caminho da bênção, da vontade do Senhor, ele falou assim: não, a bênção do Senhor me traz riqueza, me enriquece e não vai me acrescentar nenhuma dor mais, em nome de Jesus. Segunda coisa, a bênção de Deus é infinita. Ele buscou a bênção de Deus. Efésios capítulo 3 versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha o que a Bíblia diz: a bênção de Deus faz com que a nossa família seja estável e feliz, faz com que nossos filhos sejam fortes, prósperos e fecundos na terra, faz com que você seja honrado, faz com que a chuva, o mover do Espírito sempre regue nossa terra, nossa geografia, faz que as nossas terras, nosso território sejam férteis para frutificar. Deus quer ver você frutífero, próspero nessa terra. Amém. Quem crê? Quem crê? Jabes não se conformou com os limites que ele tinha. Por isso ele diz: alarga as minhas. Que diz lá no versículo 10: alarga as minhas fronteiras. Ele está dizendo assim: olha, chega de pessoas colocarem limite na minha vida. Chega Deus. Até hoje eu fui um bonsai. Não quero mais ser bonsai, bonitinho e tal aqui, estão ali fazendo uma cerca, a raiz não cresce tão profunda, se der um fruto bonsai morre. Não, eu quero sair desse lugar. Eu não sou bonsai, eu sou uma árvore grande, sem limites. As minhas raízes vão crescer para baixo, elas vão dar muitos frutos. Eu sou árvore grande, frondosa e cheia de frutos. Amém, irmãos? Deixa de gente te limitar. Para com isso, em nome de Jesus. Não é isso que o Senhor fala lá em Gênesis? Deus, Ele coloca sobre o homem o quê? Dominar sobre as aves, dominar sobre o campo, dominar sobre o mar. Você não fala dominar sobre o homem. Não tem domínio sobre o homem. Você que é líder de célula, você não foi chamado para dominar gente. Você foi chamado para direcionar pessoas. Amém? Mas às vezes a pessoa que também está sendo liderada, ela quer ser assim. Você aceita tudo. Não. Eu preciso de ser mandada, de ser subjugada. Fala misericórdia. Deus tem planos maiores. Existem limites em nossas vidas que somente serão transpostos pela força, pelo poder de Deus sobre nós. Jabes demonstrou o que? Arrojo. Ele demonstrou o que? Força. Ele sabia o que queria. Foi na fonte certa. Ele foi específico, irmãos. Ele foi específico. Ele fala assim: olha, alarga as minhas fronteiras. E depois ele pediu o que? Livra-me do mal e da aflição deste mundo. Aliás, ele falou antes: se a tua mão for comigo. Se a tua mão for comigo, querido, peça a mão do Senhor para guiar a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? A bênção não está apenas na semente, na terra, no modo plantio. Ela está em Deus, em sua presença, em nós, na nossa fidelidade a Ele. Quando você está em Deus, as portas se abrem. Jabes pediu também: livra-me do mal e da aflição deste mundo. Ele pede o quê? Proteção. Amém? Quantos querem ter proteção todos os dias aí? Proteção contra a língua afiada. Quantos querem ter? Proteção contra a obra de macumba. Vai falando amém, irmãos. De novo, hein? Quantos querem ter proteção contra a língua afiada? Vai falando amém, irmão. Quantos querem ter proteção contra o fofoqueiro? Quantos querem ter proteção contra a obra de feitiçaria? Contra a palavra de maldição? É isso que Jabes está pedindo.
Jabes, ele fala assim: olha, livra-me do mal e da aflição, da dor deste mundo. Ele pede proteção contra o mal, pois é o mal que causa dor e aflição. É o mal quem causa dor. Não foi isso que Jesus disse? Jesus, querido, Jesus, ele fala lá em João 17,15: peço que não os livre, tire desse mundo, mas que os livre do mal. Você está num mundo terrível, mas Deus, ele vai te livrar do mal deste mundo, em nome de Jesus. Então qual é a resposta de Deus quando Jabes decide isso, irmãos? A Bíblia diz que Deus concedeu o que ele tinha pedido, e isso tornou diferente das outras pessoas, tão diferente que seu nome ficou gravado pela eternidade como alguém de quem vale a pena lembrar. As fronteiras de Jabes foram tão largamente ampliadas que até mesmo após sua morte, seu nome continua avançando. Chegou até aqui, ultrapassou as fronteiras do tempo, ultrapassou a cultura, ultrapassou o idioma, a religião, barreiras geográficas, enfim. Deus, lembra do texto? Ele vai parar. Vem toda a generosidade, mas quando ele chegar em você, ele vai pausar e falar assim: não, esse menino, essa menina, esse filho, essa filha é diferente. Deus vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Amém. A resposta de Deus para nós sempre são mais amplas do que imaginamos. A diferença na nossa vida é a presença de Deus. Isso aconteceu por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário por nós. Deus quer intervir na nossa vida e fazer algo novo. Deus quer fazer algo. Amém, amados? O que você vai fazer então agora? Eu vou invocar o meu Deus. Não é de qualquer jeito. Eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou buscar os meus direitos. Só que para você requerer os seus direitos, você precisa o que? Estar em aliança. Fiel a Deus não pode ter brecha. Amém? Você quer tantas coisas, mas querido, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, o que? Comereis o melhor dessa terra. Você está querendo tanta coisa, mas você não está ouvindo o Senhor. Então, se eu quero o melhor dessa terra, eu preciso querer, mas eu preciso também ouvir, em nome de Jesus. Amém? Que você seja um filho obediente. Quero que você fique de pé e faça essa oração comigo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Não sei quantos querem ser como Jabes e gostariam de mudar seu destino para melhor. Uma coisa eu sei, eu quero, e você? Eu quero ser como Jabes, essa pessoa ilustre, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Saiba que um clamor em fé não ficará sem resposta de Deus. Se você tiver fé na sua busca, no seu clamor, na sua oração, você vai ter resposta do Senhor. Amém? Para recebermos uma nova vida e ter Deus mudando o nosso destino para melhor, tanto aqui como na eternidade, será necessário crer e receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Por isso, eu quero que você agora abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e repete essa oração comigo. Diga comigo assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu creio em Ti e no Teu Filho Jesus como meu Senhor e Salvador. Peço a Ti perdão pelos meus pecados. Entra na minha casa e muda a minha vida, assim como fez com Jabes. Quero receber a vida eterna que está em Jesus, meu Senhor. Me integro no Teu reino, na terra, pela Sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu invoco hoje o Teu nome, e eu quero agora requerer aquilo que é de direito meu, como filho, pois não sou mais escravo, eu sou filho do Senhor. Senhor, venha e derrama sobre mim a Tua paz, a Tua graça, a Tua unção. Enche-me de Ti, em nome de Jesus. Atende o meu clamor, me faças abençoado, honrado, ilustre
nessa terra, em nome de Jesus. Amém.